O espaço é vasto e, de vez em quando, ele nos envia um visitante, um mensageiro de mundos além do nosso sistema solar, carregando segredos de lugares que mal podemos imaginar. Em 2025, a comunidade científica global foi pega de surpresa. O nome dele é 3I Atlas. E ele não é apenas mais um cometa. Ele é o terceiro objeto interestelar já registrado, uma relíquia cósmica de um sistema estelar distante. A NASA, a Agência Espacial Europeia e cientistas de Harvard ao redor do mundo estão estudando este objeto. E quanto mais olham, mais ele desafia o que pensávamos saber sobre o universo. Prepare-se. Hoje, vamos mergulhar nos 7 grandes mistérios que o cometa 3I Atlas carrega consigo. Os enigmas que estão dando um nó na cabeça dos maiores cientistas do nosso tempo. Fique até o final, porque o mistério número 1 pode mudar sua visão sobre a vida no universo. Isso é mais do que só rocha e gelo. Isso é algo mais. Os 7 mistérios. Composição química anômala. Mistério número 7. Gelo que não deixa de ser gelo. Cometas são essencialmente bolas de neve sujas. Eles são feitos de gelo de água. É o elemento mais comum que esperamos ver sublimando. Mas o telescópio espacial James Webb, o superinstrumento da NASA, revelou que o 3I Atlas tem uma quantidade surpreendente de dióxido de carbono, o CO2, em sua coma, muito superior à proporção de água esperada. Isso levanta a questão: onde ele se formou? O dióxido de carbono requer condições muito mais frias do que as da formação dos nossos cometas. Ele veio de uma região de outro sistema estelar que era excepcionalmente gelada? A NASA, neste momento, só pode especular sobre as condições extremas do berçário estelar de onde o Atlas foi ejetado. 6. Atividade inesperada a grande distância. Mistério número 6. O cometa precoce. Cometas que se originaram no nosso próprio sistema solar só ativam sua cauda e coma a cerca de 3 a 5 unidades astronômicas do Sol. A distância entre o Sol e Júpiter. Isso porque precisam de calor suficiente para sublimar o gelo de água. Mas o 3I Atlas foi detectado em atividade a 4,5 unidades astronômicas, bem longe, perto da órbita de Júpiter. Sua atividade era surpreendente a essa distância. Ele estava desperdiçando material volátil muito mais cedo do que deveria. Por que esse material era tão volátil? Seria a radiação interestelar que ele absorveu durante bilhões de anos, viajando pelo cosmos, o fator que tornou seus compostos mais fáceis de evaporar? Os dados da NASA ainda estão sendo processados para entender essa anomalia de sublimação. 5. Idade mais antiga que o Sol Mistério número 5, o viajante do tempo. Através de modelos computacionais de sua órbita e composição, estudos sugerem que o 3I Atlas pode ter mais de 7 bilhões de anos, tornando-o potencialmente mais antigo que o nosso próprio sistema solar, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Isso o torna uma cápsula do tempo cósmica de um sistema estelar que pode ter morrido há muito tempo. A pergunta que a NASA não consegue responder é: como ele sobreviveu tanto tempo no espaço interestelar, bombardeado por radiação, sem se desintegrar e mantendo tanto gelo intacto? A composição incomum e a estrutura do núcleo devem ser incrivelmente resilientes, oferecendo pistas sobre a sobrevivência da matéria no cosmos. Quarta rotação enigmática. Mistério número 4. O giro instável. O núcleo do cometa está girando, mas a taxa de rotação está envolta em mistério e contradição. Primeiros dados sugeriram uma rotação rápida de cerca de 4 horas. Depois, outros grupos vieram com uma estimativa de 16 horas. Essa disparidade não é comum em observações de um mesmo objeto.
Cientistas da NASA acreditam que a diferença pode ser flutuações na atividade de gás, confundindo as medições. No entanto, a rotação real e o que a está causando são um ponto de interrogação fundamental para entender a forma, a coesão e o futuro do cometa, especialmente quando ele passar mais perto do Sol. 3. Trajetória hiperbólica extrema. Mistério número 3. A visita de passagem. Diferente dos nossos cometas que têm órbitas fechadas ao redor do Sol, o 3I Atlas está em uma trajetória hiperbólica. Isso significa que ele está se movendo rápido demais para a gravidade do Sol o segurar, e ele está saindo para sempre do nosso sistema, sem retornar. O que a NASA e os astrônomos de todo o mundo estão tentando desvendar é: de onde exatamente ele veio? Os dados apontam para a direção geral da constelação de Sagitário, onde se localiza a região central da nossa galáxia. Mas como um objeto tão intacto e ativo foi ejetado de seu sistema estelar de origem? A violência de um evento de ejeção, como um encontro planetário, é algo que ainda estamos tentando mapear. Segunda resposta de defesa planetária da NASA. Mistério número 2. O alerta não explicado. A NASA ativou o protocolo de defesa planetária e iniciou uma campanha internacional de alerta e observação em torno do 3º Atlas. A razão oficial é aprimorar técnicas de medição orbital e testar a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, a IAWN. Mas se o cometa não representa nenhum risco de colisão, com sua distância mínima sendo de milhões de quilômetros, por que o nível de coordenação e ativação de um protocolo de defesa? O comportamento incomum do 3I Atlas, forçando uma revisão de protocolos, sugere que há algo mais do que o esperado em sua dinâmica orbital. A NASA precisa de dados mais precisos para se tranquilizar de que a trajetória não será alterada por algum desprendimento de gás ou fragmento inesperado. 1. A hipótese do artefato alienígena. Mistério número 1. A estrutura artificial. Este é o mistério que a NASA desmente publicamente, mas que persiste na comunidade científica. O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que estudou o primeiro objeto interestelar, sugeriu que o 3I Atlas poderia não ser um cometa, mas sim um artefato alienígena disfarçado. Loeb e outros céticos apontam que a falta de uma cauda cometária clara em certos momentos e um brilho frontal peculiar não se encaixam perfeitamente em um cometa natural. Embora a maioria dos astrônomos da NASA e ESA discorde, afirmando que o cometa exibe características típicas como a emissão de SO2 e poeira, a ideia de um objeto se comportando de uma forma que desafia as expectativas levanta a questão. O que a NASA sabe que ainda não pode nos dizer? A atipicidade do 3I Atlas o coloca, no mínimo, na categoria de fenômeno anômalo. O que tudo isso significa? O 3I Atlas é a nossa terceira chance de estudar um objeto de outro sistema estelar, um tesouro de dados sobre a formação de mundos distantes. Cada mistério, cada anomalia que a NASA ainda está lutando para explicar, apenas reforça uma coisa: nosso universo é muito mais estranho e mais fascinante do que imaginamos. Estamos apenas começando a decifrar as mensagens que chegam até nós de estrelas distantes. E agora queremos saber a sua opinião. Qual desses 7 mistérios você acha mais intrigante? Você acha que o 3I Atlas é apenas um cometa incomum? Ou há algo mais por trás do alerta da NASA? Deixe seu comentário abaixo. Se você se sente intrigado pela ciência e pelos mistérios do espaço, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações sobre o 3I Atlas e outros segredos do cosmos.